Hoje eu tô aqui pra contar uma experiência pra vocês, um jogo que me fez parar e refletir sobre além da sua mecânica, sua história e como ele se comporta em relação a traumas. Se você pensou em Celeste, bem, você acertou. Há um tempo atrás, cerca de uns 2 ou 3 anos, muitos falavam sobre um tal joguinho chamado Celeste. Foi exatamente nessa época que eu via muitos vídeos de opinião e a maioria das gameplays de fundo tinha esse joguinho de plataforma, um jogo que parecia só mais um entre os tantos e tantos jogos de plataforma. Apesar disso, muitas pessoas recomendavam e falavam sobre Celeste, dizendo que era uma ótima escolha, um jogo muito bom. Eu nunca entendia muito bem isso, já que o que teria de tão especial nesse jogo de plataforma, onde você só precisa pular por aí, porque geral gostava disso. Eu cheguei à conclusão de que tudo isso não passava de um surto coletivo. Sim, eu fui ignorante. Simplesmente eu pensei que mesmo que tivesse todo mundo falando sobre o mesmo jogo, ele era ruim, porque, convenhamos, meu estilo pra tudo é um pouco diferente dos demais. Enquanto eu gosto de Battle Block, ou sei lá, as pessoas gostam de outros estilos. E era isso, eu botei na minha cabeça que eu não iria gostar, que eu não gostava de Celeste sem nunca ter jogado. O jogo foi lançado em 2018 por 2 canadenses de forma independente e logo recebeu alguns prêmios, como o melhor jogo independente do ano e o jogo mais impactante, ou seja, não era pouca coisa não. Até que certo dia eu tava de bobeira e queria uma experiência diferente. Bem, por que não baixar isso e tentar jogar? É agora, Luca. Respira. Por que está tão nervoso? Ok, eu realmente não esperava essa quebra da quarta parede logo no início. O jogo conta a história de uma jovem chamada Medellín que quer escalar uma montanha. Conhecendo as pessoas que moram ali ao redor, logo percebemos que não vai ser uma tarefa tão fácil assim, e percebemos também que nem ela sabe por que ela precisa tanto escalar essa montanha. É claro que podemos mudar o nome do save ao iniciar, e quando fazemos isso, colocando meu nome, Luca, por exemplo, o jogo se refere a nós mesmos, trazendo, claro, mais imersão. E quem deixou o nome Medellín mesmo é no mínimo doente. As mecânicas do jogo, pelo menos no início, são bem simples. Nós precisamos pular, andar e escalar essas montanhas. E pausa aqui nessa imersão, entre aspas, para falar que os gráficos e a jogabilidade desse jogo estão de parabéns. A gente sente que não é tão duro, mas nem tão molenga. A movimentação estava na medida certa e os gráficos pixelados, além de tudo, ajudam muito a continuação do game. Eu não sou o melhor fã de jogos de plataforma, a não ser Mario ou Donkey Kong, é claro, mas esse daqui meio que fez eu parar de preconceito e abrir os olhos para jogos novos desse gênero, então acredito que em relação a gráfico e jogabilidade, Celeste fez um bom trabalho. Depois dos tutoriais do jogo, eu encontro uma velhinha numa casa. A Medellín reclama que a entrada quase desmorona e a velhinha ri, dizendo que talvez a montanha Celeste então seja um pouco demais pra ela. Além de tudo, ela dá um aviso. Ela diz que nessa montanha a Medellín verá coisas que não está pronta pra ver, e a construção do mistério nessa parte realmente acende algo dentro da gente. O que tem nessa montanha? O que a gente não pode ver? Spoiler, tava tudo dentro da cabeça da personagem principal, e de quem quer que fosse lá. Logo depois a gente conhece o Theo. Apesar de ele ser só um carinha parando nesse lugar pra refletir sobre a vida, mais tarde ele vai ser muito importante pra nossa história e até mesmo pra Medellín. Eu não lembro muito bem a ordem que acontece as coisas dentro desse jogo, mas quanto mais jogamos, mais difícil fica. Eu, por exemplo, tive que me ajudar algumas vezes, porque era impossível passar de uma única fase sem morrer mais de 100 vezes. E não é meme. Eu realmente queria que fosse. Celeste é um jogo realmente difícil, mas isso traz mais imersão às pessoas, porque é dessa forma que a gente entende. A montanha por si só não é fácil de escalar. Enquanto a Medellín quer fazer isso por uma superação pessoal, nós queremos ajudar ela a subir. Ou melhor, também queremos fazer isso por uma superação pessoal. Então foi bom esse grau de dificuldade pra gente se sentir realmente dentro do jogo, subindo e morrendo cada vez mais, se frustrando da mesma forma que a Medellín se frustrou, enquanto a gente entra na pele da personagem. Um tempo depois de conhecer o Theo e a velhinha, nós entramos em uma espécie de hotel de um senhor chamado Sr. Oshiro, que insiste para que a gente passe a noite, já que faz muito tempo que ele não recebe nenhuma pessoa. O Sr. Oshiro parece muito nervoso e muito inseguro sobre si e sobre o hotel, apesar de sim, o hotel estar caindo aos pedaços e ele quer que tudo fique perfeito pra Medellín, que apesar de recusar várias vezes, acaba sendo obrigada a meio que passar a noite ali. A gente consegue perceber o quanto ele se importa, já que dá pra literalmente ver seus pensamentos. Aqui somos introduzidos a essa espécie de gosma vermelha, que parece ser mais como uma parte amaldiçoada daquele lugar. Toda vez que encostamos nela, corremos risco de morte. Em certos momentos me lembra muito Mario, especificamente aquela fase do fantasminha. O pessoal das antigas vai saber do que eu tô falando. Lá no hotel encontramos Theo, que diz que tem algo errado com o hotel em si e com o Sr. Oshiro, e diz que precisamos sair dali o mais rápido possível. Mas Medellín simplesmente ignora seu aviso e continua explorando, até ajudando o Oshiro a arrumar a bagunça da biblioteca. Nessa parte, com algumas cartas e recortes, vemos que o hotel já entrou em uma certa falência faz tempo, e que os funcionários decidiram escalar aquela montanha como parte de uma despedida. É muito comum pessoas morrerem ali, já que podemos enxergar alguns túmulos em alguns momentos da jogatina. Como o Sr. Oshiro tem um formato de um fantasma e não encontramos mais ninguém relacionado àquele hotel, nenhum funcionário, a gente chega à conclusão de que na verdade o Sr. Oshiro e seus funcionários morreram nessa escalada, porém ele continuava ligado ao local. Antes mesmo de entrar naquele hotel, a nossa protagonista tem alguns sonhos e visões com uma menina bem semelhante a ela, que logo se apresenta como a outra parte de si, e essa parte era extremamente desagradável. Em um dos sonhos, a Medellín acaba falando com o que parece ser o seu ex-namorado. Ela pergunta se é um sonho e ele fala
fala o seguinte: é claro que é, eu não falo com você há meses, porque iria começar a falar agora. E aqui que começamos a ver os problemas dessa garota desabrochando. A outra parte de si era extremamente agressiva e negativa, sempre dizendo que a Madeline não iria conseguir escalar aquela montanha, que ela era fraca e que elas deveriam dar meia volta. A Madeline continuava determinada a nunca ouvir aquela parte de si e continuar sua escalada, no entanto. Voltando ao hotel, aquela outra parte de si acaba aparecendo em um momento importuno, falando basicamente que o hotel do Sr. Oshiro era uma bosta, chamando a Madeline de egoísta, e assim que o Sr. Oshiro para de ser aquele simples fantasminha inseguro pra virar literalmente um monstro. E é estranho pensar que na verdade a outra parte de si não mentiu, ela só falou que a Madeline não tinha coragem, ela foi sincera e isso doeu muito pro Oshiro. A próxima parte é como uma perseguição, e isso vai acontecer diversas vezes durante o game, mas aqui a gente basicamente consegue fugir. O Sr. Oshiro pede que a Madeline deixe ele em paz e ela continua sua caminhada. Depois de escalar mais um pouco, encontramos um teleférico e é aqui que acontece algo, o exato motivo de eu ter feito esse vídeo. Tem vários pontos nesse jogo que vale a pena dar uma ressaltada, mas esse daqui eu acho que foi o mais tocante pra mim, pelo menos. Ao encontrar o teleférico, o Theo vem ao nosso encontro e decide atravessar aquela parte junto. Tudo parece ter ido normal, mas a Madeline começa a ficar preocupada, porque tá muito alto e ela mal consegue olhar o chão. E em certo momento o teleférico para com tudo, enquanto a outra parte de si aparece acima dele. A respiração da nossa protagonista começa a ficar ofegante, ela começa a repetir pra si mesma que isso não era bom, que eles nunca deveriam ter subido nesse teleférico, e o Theo logo chega à conclusão de que ela estava sofrendo um ataque de pânico. O jovem tenta ajudar com um velho truque que seu avô ensinou envolvendo uma pena, e é nesse momento que o jogo quebra sua imersão e fala diretamente com o jogador, quebrando mais uma vez a quarta parede, e é a nossa hora de seguir seus passos e ajudar a Madeline, até mesmo nos ajudar. Precisamos imaginar uma pena, onde a nossa respiração mantém a pena flutuando, a um certo ponto pra onde essa pena flutua. Eu digo que esse jogo é uma experiência, porque se você não jogar, você não vai saber exatamente da sensação que a gente sentiu nessa parte, ou do que eu tô falando. Nesse exato momento, a trilha sonora fica desesperadora, a tela fica toda escura e a gente automaticamente se sente nervoso, tendo que controlar a respiração ao mesmo tempo que controla a pena, o que é uma tarefa um tanto difícil no começo. Enquanto tentamos fazer isso, a pena precisa ficar exatamente em um ponto, e é isso que nos obriga a, como eu já disse, controlar a própria respiração. É uma experiência, você precisa entrar no jogo, parar com o nervosismo, e isso é lindo. Um tempo depois a gente consegue se acalmar e a outra parte da Madeline vai embora, assim continuamos subindo pelo teleférico normalmente. O restante da gameplay é baseado em espelhos e a outra parte da protagonista que tenta a todo custo convencer de que era melhor voltar mesmo que a Madeline já estivesse quase perto do topo da montanha. Então ela precisa fugir, lutar contra seus próprios monstros, medos, fugir da parte maligna de si, e o pior de tudo é que o Theo também fica preso nessa onda toda, já que ele basicamente fica preso dentro de um cristal. Mesmo assim, ele não bota a culpa na Madeline, apesar de, ela tem uma parcela de culpa em prender ele lá. Um tempo depois a gente consegue concluir que a garota tem depressão, crise de ansiedade, pânico e todos os problemas que qualquer adolescente da nossa geração tem. E é isso que muito provavelmente cativou muita gente, encantou o público. O jeito que eles tratam desses problemas em um jogo tecnicamente infantil é uma mistura perfeita pra muita gente se identificar. Não é o bem vence o mal, e sim você lutando contra uma parte de si mesmo, a sua pior parte. Depois de cair da montanha tendo que recomeçar tudo de novo, a Madeline descobre que na verdade ela nunca precisou se livrar daquela parte de si, e sim aprender a viver com a mesma. Ela percebe que se elas se juntarem, a parte maligna, entre aspas, e ela mesma, elas conseguem ter mais pulos e tudo se torna mais fácil. E era exatamente disso que a velhinha alertou no início do jogo. Coisas que ela não estava preparada pra ver. Era exatamente sua outra parte maligna e todos os desafios de se conhecer, o seu lado sombrio. No fim, depois de uma longa luta, tudo dá certo. Elas se juntam, conseguem escalar e todo mundo fica feliz pra sempre. Eba. A montanha é uma metáfora para o autoconhecimento. O caminho é duro e você vai achar que precisa se livrar do seu lado sombrio, mas para você se superar, você na verdade precisa aprender a viver com ele. Quando você perceber que ele é parte de si e que nunca mesmo vai embora, talvez vocês façam um café e conversem sobre qual a melhor estratégia para subir aquela montanha que se chama autoconhecimento. Como eu disse, esse jogo é uma experiência. Se você não jogar, você não vai sentir ele. Vale muito a pena que você o experiencie. Então, muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, muito obrigado por ter me ouvido e até mais, homies.